E aí, galera, tudo bom? Então, a partir desse efeito aqui maravilhoso que a gente está vendo aqui, que eu estou compartilhando a minha tela com vocês, a gente vai falar um pouquinho a respeito da aula de função do primeiro grau. Tem algumas pessoas cobrando, falando que a respeito que não sabem muito bem ainda a função do primeiro grau, ok? Então, eu vou deixar um link de uma aula, tá? Porque a aula já foi dada pela professora Vivian, ok? E aí, como muita gente não conseguiu assistir, eu vou deixar um link de uma aula específica no YouTube para vocês poderem assistir, e eu vou passar uma ferramenta aqui para vocês estudarem função de uma outra forma, tá bom? Então, para quem tem acesso, vocês vão entrar no Google e vocês vão digitar GeoGebra Classic, ok? GeoGebra Classic, e vocês vêm aqui no Classic, ó, GeoGebra Classic, ok? E vocês vão abrir esta página aqui, ok? Essa página aqui, a gente consegue trabalhar com diversas funções matemáticas, diversos instrumentos aqui dentro da matemática que a gente pode utilizar nesse site, tá? Então, o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Aqui na lateral, vocês podem escrever uma função qualquer, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona basicamente uma função do primeiro grau, tá? Lembrando que é importante que, para vocês virem como que funciona o GeoGebra, é importante que vocês assistam a aula que eu vou deixar, tá? Assistam a aula antes e depois vocês voltam aqui para vocês observarem como é que vai funcionar a função do primeiro grau aqui no GeoGebra, ok? Então, veja o seguinte, eu vou colocar aqui uma função f de x, né? Vou colocar aqui uma função f de x. Vocês sabem que a função do primeiro grau, ela também pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau. E ela vai ser representada da seguinte forma. F de x é igual a ax mais b, né? Ax mais b. Então, ela vai ficar desta forma aqui, certo? Sendo que A e B são as constantes, né? São as constantes da nossa função, sendo que A e B, elas podem ser qualquer número, desde que o A, especificamente o A, não pode ser zero, tá, gente? O A não pode ser zero. E aí eu venho aqui e eu vou apertar Enter. Quando eu faço isso, quando eu clico Enter, vai aparecer aqui a função do primeiro grau. Repara que aqui no canto surgiu uma característica que a gente chama de controle deslizante, tá? Esse controle deslizante, a gente vai conseguir mexer nas variáveis aqui A e B. Lembrando que A e B, elas são constantes, elas não variam, tá, gente? Só que esse controle deslizante, a gente consegue mudar o valor do A e do B e ver como que o gráfico varia conforme a gente ajusta esses valores, tá? Então, essa função do controle deslizante, a gente vai variar tanto o A e o B, e a gente vai poder observar como que a função ela se comporta. Então, a primeira coisa que vocês têm que notar aqui, veja, a primeira coisa que a gente nota é que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, ok, gente? Então, ela é uma reta. Para definir qualquer reta, a gente precisa de necessariamente quantos pontos? Apenas dois. 2 pontos são suficientes. Então, se num exercício aparecer para a gente uma função e a gente tiver que definir um gráfico, basta a gente encontrar 2 pontos da função que a gente consegue definir o gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Neste caso aqui, repara o seguinte, aqui no GeoGebra, deixou indicado para a gente a função, tá? E ele está indicando para a gente o valor do A e do B. O A vale 1 e o B vale 1. Ou seja, esse gráfico aqui representa a função f de x é igual a x mais 1, ou 1x mais 1, né? A função x mais 1 vai ser esta funçãozinha aqui. E aí, o que acontece? Aqui, eu posso chegar no controle deslizante e alterar o valor do A, né? Alterar o valor do número que acompanha o x, né? Então, repara o seguinte, eu vou alterar o A, veja, o A agora foi para 1.2, depois ele vai para 1.4, 1.5, 1.6 e tal, aí vai aumentando, eu posso também ir diminuindo ele, né? Então, veja, quando ele chegar aqui no zero, olha, repara, chegou no zero, o que aconteceu? Ele virou f de x é igual a 0x mais 1, né? Só que 0x mais 1 é a mesma coisa que 1.
vira um 1 constante, tá vendo? Ó? Conforme o x varia, o y sempre vai ser 1. Isso aqui não é função do primeiro grau, tá, gente? Porque o a virou 0. Né? Quando a é 0, f de x é igual a 1. Ou seja, a função sempre vai ser 1, independente do valor do x. O x pode ser 4 e a função vai dar 1. O x pode ser 6 e a função vai ser 1. Ou seja, isso aqui é uma função constante e não é função do primeiro grau, tá, gente? Então, eu quero que vocês reparem o seguinte. Conforme eu aumento, olha o que acontece. Esse A está fazendo o quê? Ele está alterando o quê? A inclinação da reta. Conforme eu aumento aqui, tá vendo? A inclinação aumenta. Conforme eu diminuo, a inclinação diminui. E uma coisa importante vocês perceberem. Olha, eu vou colocar aqui o A no 0. O A está no 0, ok? Ó. Aqui, deixa eu arrumar aqui. Aqui, está no 0. Veja, quando o A é positivo, olha o que acontece com a reta. Olha o que acontece com a reta. A reta ela se torna uma reta crescente. E aí, quanto maior o valor do A, mais inclinada se torna essa reta. Tá vendo? Então é isso, gente. Quando o A for positivo, a gente tem uma reta crescente. Tá bom? Ó, vocês podem observar aqui, quando o A é positivo, a gente vai ter uma reta crescente. E quando o A é negativo? Veja, conforme eu vou descendo o valor do A, conforme o A vai se aproximando de 0, a reta vai ficando cada vez mais na horizontal, certo? Aí, de forma que quando o A chega a 0, a reta fica completamente na horizontal. Aqui deixou de ser função. Aqui já não é mais função. Na verdade, ele é uma função, mas não é uma função do primeiro grau, tá? É uma função constante, grau 0, tá? Aí, conforme a gente desce a função, a gente desce o valor do A, o A se torna negativo. E aí, o que acontece com a reta? Ela vai ficando decrescente, tá? Então, isso é o que a gente observou lá na teoria. Quando o A é negativo, a gente tem uma reta decrescente. E quando o A é positivo, a gente tem uma reta crescente, tá bom? Aí, veja, essa função aqui que eu vou representar aqui para vocês, ó, repara o seguinte, esta função aqui. Essa função aqui é a função inicial que a gente tinha visto, a função f de x é igual a x mais 1, né? Aqui, ó, 1x mais 1, essa é a nossa função. Repara o valor do b aqui. Esse b aqui é o que a gente chama de coeficiente linear. Esse b vai indicar para a gente onde que o gráfico cruza no eixo y, tá? Então, ele vai indicar para a gente onde que o gráfico cruza o eixo y. Então, se a gente vir aqui, veja o seguinte, se a gente vir aqui e ver onde que o gráfico está cruzando, olha onde o gráfico está cruzando o eixo y, gente. Aqui eu dei uma ampliada, olha só. Ele está cruzando bem aqui no ponto 1, tá vendo? E aí, o que acontece quando eu altero o valor do b? Quando eu altero o valor do b, vai ocorrer um fenômeno, não é a alteração mais da inclinação. A inclinação da reta vai permanecer exatamente a mesma. O que acontece quando eu altero o b? Vai ocorrer um fenômeno chamado de translação. A gente vai transladar o gráfico, né? O gráfico ele vai começar a subir ou ele vai começar a descer. Então, ocorre, tá vendo? A translação do gráfico. O gráfico vai se mover. Ele se move ao todo, mas ele não altera a inclinação permanece a mesma. E esse B, como eu tinha dito para vocês, ele é o coeficiente linear do gráfico. Coeficiente linear é o ponto onde o gráfico cruza o eixo Y. Então, aqui o B está valendo 1,7. Se a gente dá uma ampliada aqui, a gente vai perceber que o gráfico está cruzando exatamente no ponto 1,7. Consegue observar aqui, gente? Ó, 1,7. Se eu alterar o B aqui, eu vou colocar o B valendo 5. Olha, o gráfico até sumiu aqui da nossa vista, mas se a gente subir aqui, ó, onde ele está cruzando, deixa eu ampliar aqui para vocês, está cruzando exatamente aqui no ponto 5. Se eu desço, deixa eu mexer aqui no ângulo para vocês verificarem, ó. Aqui, a gente está vendo o plano cartesiano, né? Deixa eu colocar ele aqui mais no meio. Conforme eu vou descendo o valor aqui do B, a reta ela vai começar a descer no eixo Y. Repara, a angulação não alterou, tá? A angulação não altera. Entretanto, a gente vai alterando o coeficiente linear, né? Você viu que agora ele passou por menos 5. A reta, ela saiu aqui do ponto 5 e ela desceu até o ponto menos 5 aqui. Tá vendo?
Então, é basicamente isso. Se a gente vir aqui, por exemplo, entrada, aqui, nessa entrada, a gente vai colocar f. A função f, ela já está definida. A função f, para nós, é essa função aqui. Você vê que ela até mudou de cor, né? Ela até mudou de cor aqui. A função f, ela já está definida. Ok. A função f, se eu vir aqui e colocar f de, sei lá, f de 10, quanto que dá f de 10? No gráfico a gente sabe quanto que dá f de 10. Olha aqui, pelo desenho a gente consegue dizer que dá 5, né? Mas se eu vir aqui dizer f de 10, quanto que vale f de 10? A resposta já aparece aqui imediatamente, tá vendo? Esse aqui é um valor. Se eu vir aqui, ok, mais, deixa eu colocar mais aqui. Deixa eu colocar outra função aqui. Se eu colocar, quanto que dá f de menos 10. F de menos 10, a gente sabe aqui, pelo gráfico, a gente consegue ver que dá menos 15, mas a resposta já aparece aqui de imediato para a gente, dá menos 15. Com esses dois pontos aqui, a gente conseguiria já desenhar a reta num papel, se a gente estivesse fazendo isso no papel. E se a gente quiser saber as raízes da função? A raiz da função, de uma função do primeiro grau, é o valor do x, é o valor do f de x quando x for zero. Perdão, minto, corrigindo. O valor da raiz é quando o y for zero, ou seja, a gente quer saber quando o gráfico cruza aqui, né, o eixo, né, o eixo y, o x, né, no caso. Então a gente consegue ver aqui, através do gráfico aqui, a gente consegue ver, basicamente, olha aqui, né, ó. Olha aqui, tá vendo? A gente consegue ver que o gráfico, ele vai cruzar aqui exatamente aonde? No ponto 5, tá vendo? Então, esse aqui é a raiz da nossa função. É o valor do x quando o f de x for zero. Né? Se eu vir aqui, por exemplo, no caso, o ponto de intersecção com o eixo x, ele vai ser um único ponto e a gente chama de raízes da função. No caso, como é uma função do primeiro grau, a gente vai encontrar apenas uma única raiz. Se vocês observarem aqui pelo desenho, né, através aqui da função, a gente consegue observar que o ponto é o ponto menos 1 e 0, para essa função aqui que a gente deixou determinada, que é x mais 1. Ok, mas se eu não tiver o gráfico, como é que eu posso determinar? Bom, basicamente é pegar toda a função e igualar a 0 e fazer a conta. Pelo GeoGebra, a gente consegue definir da seguinte forma. A gente pode vir aqui, nessa parte aqui, ó, e escolher o ponto raízes. A gente coloca raízes e a gente vem aqui e clica basicamente na função. Quando a gente clica na função, a raiz vai aparecer aqui imediatamente. Então, a raiz de f vai ser o ponto menos 1 e 0. A raiz sempre vai ter o y igual a 0, tá, gente? Porque é justamente onde a gente intersecta com o eixo x, tá? Então, o y sempre vai ser 0 aqui. E o valor, né, do x aqui, no caso desta função especificamente, deu menos 1, tá vendo? Então é isso, basicamente é isso. Qualquer dúvida, vocês podem procurar os monitores, podem me procurar também, eu estarei à disposição para ajudar vocês, tá? Um abraço e até a próxima.